rapidinho. Pessoal, boa noite. Essa daqui é só uma palhinha do que vai acontecer no dia 29 de novembro. E é uma produção dos alunos de Sistema Multimídia, do curso de Sistema Multimídia. Então, eu espero contar com todos. Vai ser dia 29 de novembro, sábado, pela manhã, 9 horas da manhã. Aí vai ter vários projetos. Tem uma galera aí que já está trabalhando, o pessoal do Self-Tech, tem o pessoal que está colhendo também algumas filmagens e fotos. Então venham participar, estejam preparados também, porque todo mundo vai ter que passar por essa disciplina e fazer algumas coisas interessantes. Falou? Um abraço, vamos continuar aí. Oi, boa noite. Eu sou o Gustavo Nader e eu queria mostrar um vídeo sobre o que eu faço. Vai lá, tá bonitão, ó. Aí. Até som. Orgulhosos cidadãos da supremacia, a Sandberg foi afastada. O enxame está sem liderança. Nós vencemos. A matança não vai parar enquanto Mengsk viver. Esqueceu Mengsk. Eu fiz o impossível para trazer você de volta, Sarah. Absolutamente. Megan, você nos traiu. Não, você nem é mais humana. Pare com isso! Eu nunca desisti de você, Sarah. Não desista de nós! Enfim, vejo o verdadeiro inimigo. Eu sou o enxame. Exércitos serão destruídos. O mundo saberá o enxame. A vingança será minha. Os inocentes você matou. Muitos mais precisam morrer. E se Raynor visse você agora? O que você fez? O que foi preciso?
Boa noite. Eu sou dublador há 22 anos, faço 23 de novembro. Comecei menor do que eu sou hoje, se é que isso é possível. Um pedido: celular no vibracol ou desligado, senão eu conto uma piada. Para vocês saberem quão horrorosas são as minhas piadas, qual é o peixe mais salgado do mundo? É o salmão. Então, por favor, se tocar o celular, eu vou contar uma piada. Estamos combinados? Show. Né? É bom assim, né? É mediante grave ameaça, violência, etc. Desculpa. Vou contar rapidamente um pouquinho da minha história como dublador. Vou falar como é que eu cheguei a ter o privilégio de trabalhar com essa empresa. Vou falar um pouco da parte técnica. Eu vou tentar enxugar alguns conteúdos. Eu quero muito abrir para perguntas, tá? Sempre que eu dou palestras, eu gosto disso. Vamos lá, então. Morava eu no Caxambi quando eu tinha 5 anos. Conhecemos um casal de amigos dos meus pais e eles faziam um negócio chamado dublagem. O tal do casal era a Mônica Rossi e o Mário Jorge. É o Burrinho e o Ed Murphy. E a Mônica Rossi é a Sharon Stone. Só. E aí, com 9 anos de idade, aos 6 anos eu ganhei o melhor presente que alguém pode ganhar na vida. Eu ganhei o parabéns pra você, de toda a turma do He-Man. Fiquei que nem um autista escutando aquilo a festa inteira. As pessoas me davam parabéns. E aí, com 9 anos, eles chegaram lá em cima e falaram assim: vem cá, Gustavo, você quer fazer dublagem? Eu falei: o que é isso? É o que a gente faz. Sei lá, tô de bobeira, vambora. Cheguei no estúdio na Herbert Richards. A diretora foi a Marlene Costa, falou assim: você sabe inglês? Pô, sei, eu faço inglês desde os 6 anos. Que bom. Então, olha só, ali é a televisão, aqui é o microfone, aqui é o texto. Vou botar, tem uma bancada, né? Vou pegar uma 3 tabelas, é uma bancadinha assim, pegou uma 3 tabelas, 2, 3, aí eu consegui subir para ver a TV. E aí era um filme chamado O Mundo Perfeito. Ela falou assim: você não vai fazer esse filme, mas eu quero que você veja, eu quero ver se você consegue entender como é que funciona. Aí uma opção de fala lá, aí eu vi umas 3 vezes e você leva jeito. Falei: legal. Aparece aí para fazer o Tirando de Jardim da Infância, vai ser segunda e terça, de 15 às 21, na quarta, de 15 às 19. E aí eu comecei a trabalhar com dublagem, né? Eu fiz Era do Gelo 2, 3 e 4, Lenda dos Guardiões, eu fiz Rocket Powers. Alguém que viu Rocket Powers, velho? Ela fazia o pirralho. Red! Na Era do Gelo 2, 3 e 4 eu fazia um dos gambás. Como é que é? Por favor, Fred, não corra pra luz! Só adiantando, temos jogadores de Hearthstone na casa? Levanta a mão, por favor. Só vocês? Vocês precisam estudar, hein? O Rafael falou hoje na palestra, jogo grátis. Grátis. É grátis, você pode toda vez fazer a missão diária e comprar as cartas com o gold do jogo, com o ouro do jogo, não é isso? Deixa eu voltar. Aí, fiz várias coisas com animação e chamaram para fazer um jogo chamado Halo. Né? Fiz lá o Guild Spark. E aí um tempo depois eu fui fazer nessa mesma empresa de dublagem um tal de World of Warcraft. Vocês conhecem? Eu fui fazer o Goblin Hero, né? O herói Goblin masculino tem a minha voz, que é uma coisa mais ou menos aqui assim, que ele é um Goblin e tal. Fui lá, tinha um pessoal lá. Eu sei que se eu cair daqui eu não vou tomar muito prejuízo não por causa do tamanho, mas é bom não causar problemas. Aí, o pessoal que estava lá supervisionando o trabalho e tal, não sei o que, bati um papo com o pessoal, chama lá para varrer o chão da empresa, tô aí, sou jogador, RPG e tal, não sei o que. Tá bom. Aí, um ano depois, o pessoal me ligou. Eu falei assim: para varrer o chão? Não, vem pra cá que a gente quer conversar com você. Aí, estava em desenvolvimento, né, já estava no alfa,
Um jogo que tinha... Os jogadores estavam esperando há 12 anos, mas que a empresa jogou 8 anos de processo no lixo. E depois, com 12 anos, fez um projeto chamado Diablo 3. Mas era... Não, é isso que eu quero te falar, Gustavo. Calma, vai chegar lá. E aí, a gente tinha a concepção de que essa Kerrigan era a Kerrigan perfeita. Na verdade, a gente queria que a mesma atriz tivesse feito o Asas da Liberdade. Mas foi a mesma. Mas não foi com a sua direção. Legal, obrigado. Então quer dizer que eu não estou demitido, não? Que isso, pô, tem mais projeto aí. Então, desde que eu estou no Diablo 3, a gente fez o World of Warcraft 4.7, toda a expansão 5.0, onde vocês... Quem aqui joga World of Warcraft? Horda ou Aliança? Horda? Aliança. Só um dado interessante para vocês aprenderem que a Aliança é superior à Horda. O Trau é o Sérgio Fortuna, que ele é casado com a Márcia Coutinho, a Jaina. Quem é que manda na casa deles? É o Sérgio Fortuna ou é a Márcia Coutinho? É a Márcia Coutinho. Então a Aliança manda na Horda. Não me matem. Ainda quero ser pai. A gente teve esse processo, tivemos o processo, aí depois foram aparecendo os outros projetos. A gente teve um projeto muito interessante. Vocês conhecem a história do Hearthstone, como é que foi feito? Não? A Blizzard tinha 3 times de desenvolvimento. O Team 1, que é o do World of Warcraft, o Team 2, que é o do StarCraft 2, e o Team 3, que é o do Diablo 3. Aí chegaram para 5 candangos dentro da empresa. Vem cá, vamos fazer um time de desenvolvimento, mas com poucas pessoas? Vamos. Quantas? 5. Tu vai fazer 5? Vamos iniciar com 5? Vamos. Aí eles fizeram um projetinho lá dentro, pegaram a cultura do World of Warcraft e Warcraft estabelecida, né, que é uma vasta mitologia, resolveram fazer um joguinho de cartas. Vai ser free to play. Beleza. Fizeram, teve alguma resistência em alguns setores da empresa, mas foi vencido gradualmente. Hoje é um sucesso acachapante. São mais de 20 milhões de usuários no mundo inteiro. Né? 5 pessoas tiveram uma ideia original. A gente teve, e isso é importante na vida, original. Qualquer coisa que a gente for fazer na vida, a gente tem que buscar a emoção verdadeira, o sentimento verdadeiro. O que você quer fazer com aquilo? Eu quero prosseguir esse caminho, vou prosseguir. Mas isso não é cópia, entende? Você não pode olhar para o teu colega do lado, peraí que ele está fazendo um negócio aqui. Conversa com o cara, vem cá, fulano, está fazendo o que aí? Estou fazendo esse projeto aqui, posso contribuir? O rapaz da palestra anterior, eu perdi o nome dele, desculpa. Augusto? Augusto é um bom nome. É bonito. De nada. Você? O rapaz está ali. Eita. O que acontece? Fazer as coisas na sociedade. Vocês provavelmente aqui fazem trabalho em grupo, não fazem? Vocês fazem de verdade? Ou deixam o outro fazer? Vou falar uma coisa para vocês. Eu era um nerd do colégio, tá? Pode parecer que eu era o capitão do time de futebol, pelo meu porte físico, mas não era. O que acontece? Eu aprendi a ler com 3 anos e meio e a escrever com 5. Sempre joguei muito videogame e li muita história. Fazer hoje o que eu faço, talvez seja o maior sonho realizado. Por que eu estou falando isso para vocês? Se você participa de um grupo de trabalho e você deixa o outro fazer, eu sempre fazia os trabalhos todos. Quem aprendia era eu. O malandro não vai aprender. Aprende o seguinte: você pode ter um talento. Caraca, o cara é talentoso. É 10% do que você vai precisar para a tua vida. 90% é transpiração. 90% é transpiração. É você sentar a bunda ali e fazer aquilo todo dia. Vocês querem um exemplo prático? Eu quase desisti da dublagem. Estava fazendo direito, estava estudando para o concurso público. Durante 9 meses, quer dizer, estudei 6 meses para o Banco Central. Aí eu era casado
minha primeira mulher pediu a separação um dia antes da prova. Eu falei, pô, legal. Fui fazer a prova. Todo mundo falou para eu não fazer. Eram 78 questões. Acertei 58. Falei assim, pô, legal. Fazer de novo. Fiz para o Ministério Público da União. Técnico. Não tenho faculdade ainda. Eram 500 mil inscritos no Brasil, 1.355 vagas, junto com o cadastro de reserva para o Rio de Janeiro, 55 de provimento imediato. Eu estudei 9 meses, 120. Aí apareceu a Blizzard, falou assim, não precisa fazer assim não, vai pra lá. Bom, enfim, Hearthstone. Então a gente tinha um time na empresa com 5 pessoas que fizeram um sucesso de 20 milhões de pessoas jogando. Beleza? E depois a Blizzard fez o Heroes of the Storm. Quem é que sabe o que é o Heroes of the Storm? Levanta a mão, por favor. Heroes of the Storm, para quem não sabe, é um MOBA. MOBA é League of Legends, Dota 2. Para quem não sabe, o Dota 1, ele foi feito no Warcraft, que era uma forma de você programar o jogo para construir fases. E as pessoas programaram o jogo para fazer de heróis versus heróis. Impressionante, né? Por isso que o Dota 2, League of Legends, tem muitos elementos da Blizzard. Foi a plataforma que eles foram criados. Entendeu? Não tem nada demais você ter referência do passado. Você não pode copiar. Referência é uma coisa, cópia é outra. E isso aconteceu. Está acontecendo agora o Heroes of the Storm. Tá? Bom, graças a Deus consegui compactar um pouco. Vou falar um pouco do processo de gravação do áudio, tá? Me falaram para eu não ficar preocupado que tem gente saindo porque a palestra não tá chata, que as pessoas precisam ir embora, isso é verdade, né? Digam isso para mim porque a cor é carente, a gente daqui a pouco fica deprimido. Vai com Deus, viu? Tchau. Obrigado por ter comparecido ao evento. E aí o que acontece? Estava falando de quê? Desculpa. Processo de áudio. Muito bem. O que acontece quando você grava normalmente jogo no Brasil? Quando você grava normalmente jogo no Brasil, você grava o áudio em estúdio. Qual é a configuração do estúdio? É um estúdio seco, né? Por exemplo, se você vai fazer isso aqui, não pode ter isso aqui. Você tem que bater a palma não repercute. A condição que você tem que gravar o teu áudio tem que ser tão boa, porque você vai pegar um áudio, às vezes de 500, 600K, e ele vai virar um áudio de 12K. Então, a sua captação tem que ser uma coisa absurda, para que não dê nenhum problema em nenhuma etapa do processo. Porque é caro e demanda tempo. Chamamos as pessoas para o estúdio, elas gravaram. Fizemos as alterações no texto para adaptar melhor para a obra, coisas que não tínhamos adaptado antes. Fizemos o processo de gravação. Eu estou cortando as partes mentalmente que eu não posso falar, tá? E aí, depois desse processo de gravação pronto, o áudio vai para mixagem. Qual sistema operacional que a gente usa para mixar jogo hoje no Brasil? Pro Tools. Ele é um programa dentro para Apple, que você vai fazer a sua gravação. Ele é um programa de edição não linear de áudio. Ou seja, você vai gravar aquilo e vai colocar. O que acontece com o áudio? É por isso que eu não posso trazer foto, eu não posso fotografar as coisas de lá. Tem o áudio aqui, você vai ter o áudio embaixo. Você tem os plugins, que são coisas que são adicionadas à voz para você poder fazer um processamento do áudio. Primeira pergunta, tem que fazer igual ao inglês? Não. Por vários motivos. Em primeiro lugar, porque foi pensado para dicção em uma língua anglo-saxônica, diferente de uma língua de origem ibérica, é a nossa. Primeiro passo. Segunda coisa, quando você faz esse processo, você normalmente não tem a mesma voz do original. Essa diferença da voz, ela vai, em um dos plugins que você tem, afetar o processamento de áudio do personagem. Então você tem que sentar, colocar e escutar para ver se aquilo vai ou não fazer o efeito, né? Por exemplo, se você tem um efeito de robô
E aí você pode fazer uma voz um pouquinho assim. Por que o cara no original faz assim? Porque quando ele for fazer o processamento do áudio, esse assim dele vai gerar, com os plugins que ele tem, uma coisa como se estivesse falhando o sistema. Então são pequenas coisas, são pequenas nuances que você vai observando para isso, né? Segunda coisa, a gente não usa os mesmos sotaques do original, né? Por exemplo, um cara no original para o inglês americano, se o cara é pedante, ele é britânico. Que é o caso do arcanista e da arcanista do Diablo 3. Um outro caso do Diablo 3 também é o feiticeiro e a feiticeira, que eles são de origem africana. Mas por que os caras escolhem fazer o idioma, o sotaque daquela maneira? Porque tem uma representação. Vocês que trabalham com programação e querem trabalhar com programação de jogos e desenvolvimento de jogos, vocês têm que entender qual é a ideia, qual é o impacto que aquilo vai causar. Se eu boto uma voz grave, arranhada para um personagem, provavelmente, e ele sussurrando, provavelmente ele vai ser um vilão. Por quê? Porque na cultura brasileira, esse é o impacto que tem no nosso ouvido. Ele não precisa ter um sotaque. Então esse estudo que vocês têm que fazer, o famoso estudo da personagem, tem que gerar isso. Quem aqui já fez um jogo propriamente dito? Levanta o braço, por favor. Serve o quê? Serve qualquer coisa. 1, 2, 3. Vocês tinham personagens, não tinham? Seres humanos ou de qualquer outra coisa? Primeira coisa que vocês fazem. Tem uma ideia daquilo. Vou escrever sobre o cara. Escrevam. Mas o cara tem que ter um passado, o presente onde ele está e o futuro. O cara tem uma maneira de comer, tem uma maneira de se vestir. Como é que esse cara anda? Tudo isso é fundamental para vocês pensarem. Ah, eu tenho que pensar tudo antes? Não. Mas é a famosa palestra. O Rafael falou isso aqui antes. Não, mas aí a gente ao longo do processo foi vendo que... Então, quando você vai fazer o casting kit que eu recebo, que é o seguinte, é uma foto do personagem, a idade, de onde é que ele veio, para onde é que ele vai, as características fundamentais dele, isso tudo foi feito ao longo do desenvolvimento. Beleza? Opa, tá mais tempo. Show. Eu vou falar mais 8 minutos, que parece que tem que acabar que horas? 9, 10 e meia? 10. Então vamos lá, eu vou adiantar mais um pouquinho e vou abrir para perguntas. Só para ter uma noção, temos algumas perguntas? Só para ter mais. Quem quer perguntar alguma coisa, levanta a mão. Ninguém. Vou falar até o final, melhor ainda. Tem uma pergunta lá atrás. 2. Não, desculpa, não, fica deprimido não. É porque eu olhei pra cá, é porque normalmente faz assim. Se tá meio vencido, faz assim. Isso aí. O que acontece? Tem que fazer isso. Bom, vou contar quais são as duas coisas, os 3 princípios que eu acredito na minha história profissional. Você tem que ter, tirando esses 3 quesitos, 2 coisas. Você tem que ter sorte. Alguém acredita em sorte? Ou qualquer coisa, tá no lugar certo na hora certa. Se eu não estivesse no lugar certo, na hora certa, quando eu estava conversando com o pessoal que estava fazendo a supervisão do estúdio, eu nunca teria começado a trabalhar para a Blizzard. Já imaginaram isso? Se eu não fosse jogador de RPG, se eu não fosse jogador de videogame, se eu não gostasse muito de interpretação. Aliás, eu comecei a gostar de interpretação, a minha voz é horrorosa. Ela tem muito metal, né? Muito marcante, tem um pitch de voz alto, não é isso? Para fazer um personagem diferente no mesmo filme que a gente faz dobra, várias dobras. O dublador pode fazer 4 dobras no filme, 4 personagens diferentes. Você tem que ser bom ator. Foi aí que eu comecei a pesquisar essa coisa da interpretação. Quando dizem, o trabalho da Blizzard é legal da dublagem, eu acho legal, eu acho bem bacana. Eu faço às vezes um ator repetir 12 vezes um não. 12. Hã? Oi? O Groot, não foi?
Você sabe por quê? As pessoas desprezam a repetição. A repetição talvez seja o processo mais artístico que exista. A partir do momento que você faz aquela coisa várias vezes, você começa a fazer direito. Sorte e competência. Se eu não tivesse todos esses pré-requisitos, RPG, jogo, papapá, eu não poderia estabelecer um diálogo com as pessoas. Eu vou falar... eu sei que a gente escolhe, né? Um caminho. A palavra ética, ela tem dois significados. Ética é um caminho que você percorre, que pode ser qualquer um, ou pode ser o bom caminho, né? O caminho mais elevado. Vamos falar desse caminho mais elevado. Se a gente vai estar falando do Flappy Bird e do outro, né? Meu pai me ensinou três coisas. E eu queria que todo mundo fosse para casa hoje refletindo isso. Porque a postura que você tem com a vida é a postura que a vida vai trazer para você as benesses ou as maledicências. Tá? Meu pai me ensinou uma coisa. Ama o que você faz. Meu pai é engenheiro de telecomunicações. Foi gerente da área internacional da Embratel. Hoje é sócio de uma empresa. Quantas horas meu pai trabalha por semana? 40? Meu pai trabalha muito mais que 40. Ele trabalha em casa, ele pensa, ele está toda hora procurando uma solução para alguma coisa. Vocês gostam de programar, vocês gostam de informática, né? Que bom. Vão fazer isso muito. Tá? Muito mesmo. Tem que fazer tanto até achar que é respirar. Aí está começando a ficar certo. Beleza? Segunda coisa que meu pai me ensinou. Fidelidade. Fidelidade com a sua família, com os seus amigos, com os ideais. Então, você vai chegar, vai respeitar as pessoas, vai tratar as pessoas como elas merecem ser tratadas. Bem, dá bom dia. As pequenas atitudes na vida... Não, tá lá ainda, ó. Tô no tempo. São as que formam o indivíduo. Terceira coisa, honestidade. Eu sempre fui honesto nas minhas relações. Quando o pessoal chegou para mim e me apresentou o projeto e falou assim, você dirige o Diablo 3? Eu falo, eu nunca dirigi jogo. Mas posso sugerir algumas coisas? Pode. Sentamos, tivemos várias horas de reunião, e aí o pessoal falou assim, pô, Gustavo, você pode nunca ter dirigido, mas você entende do que você vai fazer. Eu mexi em muita coisa do que eles tinham preentendido para atores. Para vocês terem uma ideia do que eles tinham feito para atores, eu mudei 40% dos principais. Os 10 heróis e os 3 vendedores, a Leia, o Asmodan, o Diabo. Fui mudando uma porção de gente para encaixar as pessoas nos devidos lugares. Tá? Quem quer trabalhar para a Blizzard? Você sabe que a Blizzard mantém no website dela um programa lá, tanto para você se cadastrar para uma possível vaga lá, quanto para você fazer um curso, um estágio lá. Vocês sabiam que a Blizzard abre vaga para estágio na sede em Irvine? Você tem que fazer uma faculdade, um curso de 4 anos no mínimo. E aí você pode se cadastrar. Imagina você passar 3 meses dentro da Blizzard. Em Irvine, na sede, falando com as pessoas. E vou contar uma experiência que eu... Falta um minuto. Vou contar uma experiência que eu tive em Irvine rapidinho. Fui almoçar com a diretora de dublagem de lá. O John, ele tinha um cargo lá, produtor do World of Warcraft. É o cara que manda. E fui conversar com todo o chefe do departamento de línguas e o de português brasileiro. Sabe qual foi a primeira coisa que ele perguntou pra mim? O que você mudaria no jogo para ficar ainda melhor? O cara tem um MMO, que a curva do MMO são 5 anos. Em 5 anos o MMO, ele nasce, cresce e morre. O World of Warcraft tem 10 anos. E hoje, saiu uma entrevista na Polygon, ontem, eles falando que eles pretendem que o World of Warcraft dure mais 10 anos. Como é que o cara vai convencer alguém, numa época de free games,
que ele vai te pagar uma mensalidade para ele te gerar um conteúdo. Tem uma palavra para isso: qualidade. Alguém aqui acha que a Blizzard lança um produto assim? Cara, eles pegaram o Diablo 3 inteiro, jogaram no lixo e fizeram em 4 anos. Eles acabaram de jogar no lixo um projeto chamado Titan, que seria o MMORPG da próxima geração. Foram, se não me engano, 10 anos de projeto e algo em torno de 50 milhões de dólares. A Blizzard pegou e falou assim, ó, não vai servir para os meus jogadores. Por que a empresa faz isso? É a mentalidade da empresa. É uma mentalidade que, acima de tudo, quer a qualidade e um excelente produto para os jogadores. É por isso que quando você vê um Hearthstone, você vê um Heroes of the Storm, StarCraft 2, Diablo 3, World of Warcraft, você repara que tudo está sendo constantemente trabalhado para você poder fazer aquilo, para você poder usufruir daquele universo de uma maneira épica. Quando você chega na empresa, tem um orc em cima de um lobo, com 2 martelos, uma estátua de metal fundido de uns 3,5 metros, e tem uma placa, Blizzard Entertainment. A tradução livre seria algo em torno de a empresa que busca as melhores experiências, as experiências mais épicas nos jogos sempre. Não é uma empresa que é de tiro curto. Ele não vai fazer um joguinho que ele quer arrecadar 55 mil dólares num dia copiando alguma coisa de alguém. É uma coisa a longo prazo. E nem eles imaginaram que ia ser isso quando estavam no início. Ok? 21h41. Temos perguntas. Seu nome é? José Cláudio. Oi, tudo bom, José Cláudio? Bom. Que bom. Os requisitos hoje em dia para dublagem, porque antigamente você falava, o cara tem que ter ator, tem que ter o registro e tal, mas para as empresas que jogam, isso é um requisito ou o esforço, o talento, reconhecimento do potencial pode superar? A gente tem uma coisa chamada SATED, que é o Sindicato dos Atores do Estado do Rio de Janeiro, né? E na regulamentação do SATED, tanto do Rio quanto de São Paulo, quanto de qualquer outro estado, você tem que ser ator para fazer qualquer coisa que seja de ator, inclusive jogos. Então você... Deu erro? Você tem que ser ator. Como é que você é ator? Você tem menos de 16 anos, junta o material, leva no SATED, pega o teu registro. Que material? Fez peça na escola, fez programas na internet, bicho, se vira nos 30. Mais de 16 anos, curso profissionalizante ou faculdade. Acabou ou não? Vai fazer um curso de dublagem. Acabou ou não? Vai batalhar muito, que o meio é difícil pra caramba. Muito. A beça. Tem que ser ator. Mentado. Ou atriz. Temos uma pergunta lá atrás. Isso, do nosso amigo de verde. Eu queria perguntar a diferença de dublagem para um anime, para um seriado, para um jogo, propriamente dito. A gente está falando das empresas que se importam com a qualidade disso, né? Porque tem gente que faz tudo no mesmo bagagem. Escuta, fala e faz. Escuta e faz e vai. Vamos falar de qualidade. É anime... Seriado... E jogo. Tá, beleza. Olha só, o que acontece no processo de anime? A gente sempre busca referências de fãs da série no Brasil para saber como é que seria a expectativa deles, tá? Então você normalmente pega um tradutor, o tradutor ele encontra 1, 2, 3, 4 pessoas, deveria ser isso, começa a conversar com as pessoas. E aí ele vê o filme, tem um diretor de dublagem que deve ter essa comunicação com ele, uma conversa, pergunta para o pessoal que é o detentor da obra o que eles acham, pede o material todo que eles têm para estudar, tá? E aí fazer livre. Se a gente tem o Yu Yu Hakusho, que foi feito no Rio de Janeiro, ele foi feito 2 vezes inclusive, porque ele foi tão bem adaptado com Eu Sou Toguro. E aí você fez de novo para poder atualizar as gírias, né? A série, ela segue mais ou menos esse mesmo processo, tá? O jogo não. O jogo, a única coisa que você vê do jogo, a raras exceções, são as cinematics. São os vídeos. Então assim, você tem os vídeos que você vai poder ver, às vezes você nem não tem nem a labial ainda. Mas você
vai colocar naquele tempo com as mesmas pausas. As falas em game, você vê? Não. Sabe qual é a única referência para o diretor das falas em game? É o texto. E aí, é isso que gera essa diferença. Porque o cara tem que ser tão bom intérprete de texto, e ele tem que entender todo aquele contexto, como é que aquela mitologia foi formada, qual é cada personagem, qual é o espaço de cada personagem no mundo, quais são as relações estabelecidas entre os personagens, a relação do personagem com ele mesmo. Para você poder ter esses conceitos na cabeça tão firmes, que você vai gerar uma boa obra. A Blizzard lançou, quando saiu o Pandaria, lançou seis vídeos na internet chamados Fardos de Shao Hao. Alguém viu? Vejam, é lindo. Lindo, lindo, lindo. Saiu agora do Warlords of Draenor, Os Senhores da Guerra. Também está muito bonito. O que acontece com os Fardos de Shao Hao? O ator que faz ele no original, ele tem mais de 30 anos, que faz o Lore Walker Show, o Andarilho das Lendas Show. Quem é o Andarilho das Lendas Show? Ele é um panda, né? Panda, né? Pandaria, passa-se no continente de Pandaria. Esse panda, os Andarilhos das Lendas, eles gravam a história toda dos pandas, do que acontece em Pandaria. E o Andarilho das Lendas Show, no original, é feito por um cara que tem mais de 30 anos. Ele é um dos mitos, um dos ícones da dublagem lá. Eu escolhi para fazer, aqui no Brasil, o Oscar Henriques, que tem alguns trabalhos interessantes. Mas ele não é um ator de muito destaque. Mas eu falei, pô, Oscar, vamos fazer um personagem bacana e tal. Eu tinha pensado nele, a gente trabalhou bem o personagem. Nos Fardos de Shao Hao, ele conta a história de vários personagens, inclusive do Imperador Shao Hao. Ele tem um amigo dele, o Macaco, e tem os 4 Guardiões Celestiais também na história. Eu lembrava todos os atores que faziam aquela obra, como eles faziam, e quando o Oscar foi fazer dentro do estúdio, a gente repetiu as mesmas interpretações e entonações dos caras falando a fala dele, mas com a voz do Oscar, porque era ele que estava narrando. Porque a gente fez um estudo e a gente achou que seria muito mais apropriado de que só repetir a fala, a gente ter essa interpretação, esse enfoque nisso. E aí o Oscar até foi elogiado nas redes sociais que estava melhor do que o original. Não está melhor do que o original, está adaptado para o nosso idioma português brasileiro. Entendeu? É isso que vocês têm que procurar ter na vida de vocês, esse foco na qualidade. Um produto que vocês façam que dê certo, pode ter certeza, ele vai pagar todos os outros que não deram. Pagar financeiramente e emocionalmente. Vocês que fazem programas devem ser mais ou menos que nem os atores, né? É carente. Então precisa da validação do outro, para o teu trabalho valer a pena, né? Você mostra o teu jogo, pô, vê se tá bom. Ah, tá. É a mesma coisa. Então se a gente vai mostrar alguma coisa pro outro, cara, faz muito bem. Muito bem. Faz, estuda. Sempre. Tá? 2 minutos. Sim. Ou pergunta? Queria entender como é que funciona, o que é a localização chegando. Muito bem, localização. A localização, na verdade, é uma palavra bonitinha para inventar uma coisa que a dublagem fez no início e depois as empresas começaram a cortar. O que era? Quem aqui conhece Papai Smurf? Joca, Gênio. Os nomes estão em inglês? Não, estão em português. Estão adaptados para a cultura local. É isso que essas empresas davam a liberdade para a gente fazer no início da dublagem. Vocês sabem como é que faziam Tartaruga Ninja? Vou contar para vocês. Botava os 4 dubladores na bancada, todo mundo dublava junto ao mesmo tempo. Falava assim pro Tartaruga, tem que falar da pizza. Aí era uma sequência de 2 minutos de falas, dos vários. Eles, só tem que falar da pizza, Eles viravam o script e improvisavam. Eles improvisavam, sincronizando. A maioria das coisas que vocês veem é tudo fruto da criatividade desses atores. Tem um caso fantástico
teve um filme que o pessoal em São Paulo não recebeu o script original. E era de uma outra língua, que o cara também não sabia. O cara começou a escrever a história do filme. Anos mais tarde veio esse produtor pro Brasil e ele perguntou: tu sabia que teu filme foi reescrito no Brasil? Não. Cadê? Ih, tá melhor que o meu. Essa localização é a adaptação à cultura local. Muitas empresas depois começaram a cortar isso. Não, tem que fazer exatamente que nem o original. Tanto é que o He-Man, quando voltou agora no remake, não era Mentor, era Man at Arms. Não era Gato Guerreiro, era Cat Warrior. Tirou, descaracterizou. Porque quando você pega e adapta aquilo para a cultura local, é nosso. Muitos jogadores do World of Warcraft reclamam que os sobrenomes são todos versionados. Então, Garrosh Hellscream é Garrosh Grito Infernal, né? Vento Bravo é Stormwind, e por aí vai. E aí as pessoas falam pra gente assim: e não gostei. Por quê? Não gostei. Você sabe qual a origem do sobrenome? A origem do sobrenome veio de uma época, as pessoas só tinham um nome, e aí falava assim: não, aquele é Thales de Mileto, é a cidade do cara. Ou então aquele é o Oscar Ferreiro. Por quê? Porque na cidade dele era Ferreiro. Então os sobrenomes começaram a nascer assim. Eles têm uma origem, na verdade, na própria fundação da língua. Então você não versionar isso, e aí você faz um estudo. Qual é o estudo do World of Warcraft? É um mundo real? Não, é um mundo criado, é um mundo fantasioso. Tem algum parâmetro da realidade ali? Tipo, Brasil, Portugal? Não tem nada. Então faça-se. Isso é fundamental. A Blizzard hoje faz isso para 15 idiomas. 15. E faz fazendo a versão para o nome local. Não tem como fazer isso diferente. Ah, é um jogo que se passa nos Estados Unidos. Bom, a gente pode até manter os nomes, os codinomes dos caras em inglês. Não vejo problema nisso. Mas quando não tem, você tem que fazer essa localização. A localização é você às vezes pegar uma frase que o americano faz pontuando: I will not do that. E você perguntar: eu não vou fazer isso, tá? Por quê? Porque o cara é mais agressivo. Então quando você troca a fala e troca a pontuação e bota um ponto de interrogação com um tá, ele se torna mais combativo. A localização, esses são os pequenos detalhes, tá? Você vai até lá? Vou. Não é responder sim. O cara não responde. Vocês falam na sua vida? Você vai até lá? Vou. Quer fazer isso? Quero. Alguém responde sim para tudo? Não. Isso faz parte de uma coisa muito importante e primordial no jogo: imersão. Uma fala mal dublada no jogo faz que nem o plug da Matrix. O cara despluga da realidade. Ele vai fazer outra coisa da vida dele, que não ser jogar aquele jogo. E, vou falar mais uma coisa: um jogo mal dublado faz com que o jogador ache que o jogo é ruim. E hoje os críticos de grandes sites de notícia que têm acesso a esse jogo fazem a crítica também avaliando a dublagem. Olha a importância que isso tem. Você escutar um jogo no seu idioma nativo, bem feito, o valor que isso tem, o valor agregado que isso traz para a obra. O cara joga horas. Cara, eu jogo Hearthstone várias vezes. E toda vez que sai uma fala eu me divirto. É isso que tem que acontecer. Tem pessoas que procuravam amigos de amigos meus, falavam assim na época do Diablo: pô, tô jogando o Diablo em português que tá melhor do que em inglês. Não tá melhor. Tá para os brasileiros. Tá pensado para a cultura local. O que isso representa? Eu não estou falando que as empresas fazem isso pensando nisso. Mas o que isso representa em vendas? Hã? Um jogo que você joga tudo em português, bem feito. O quanto de conteúdo essa empresa está produzindo e mais? Onde essa empresa está mirando para se tornar o quê? O cara está querendo fazer um excelente trabalho. É isso que essas empresas têm que pensar. A mentalidade é qualidade. Não façam quantidade. Um produto bem feito vale 10. Só para fechar, vou dar um exemplo. Quem aqui conhece o tal de Neymar, jogador de futebol? Quantos jogadores passaram na peneira do Santos? Milhões, milhares.
O Neymar pagou todos eles quando foi vendido, e ainda deu lucro. E se for indicado agora para ser um dos 3 jogadores ao prêmio do jogador do ano da FIFA, ele ainda vai dar, acho que 2 milhões de euros para o Santos. Só porque ele está indicado lá. Valeu a pena investir no Neymar? Valeu. 21,55. Tem um do alarme aí que toca 10 DR. Já tocou. Gente, olha só, eu queria agradecer a vocês mesmo por estarem aqui. Eu sei que é excruciante às vezes ficar 12 horas num evento. Muito obrigado. A vida não é feita sem sacrifícios. Entendam isso, se dediquem, estudem, esforcem-se, queiram fazer a diferença no mundo, tratem bem o outro ser humano. Se a gente acabou de ter eleição agora, se a gente quer tantas mudanças, vamos mudar o cotidiano, vamos mudar as pequenas coisas, vamos mudar o cumprimento, o sorriso, o aperto de mão. Tudo isso faz com que a sociedade mude. É não avançar o sinal, tá? Então, vamos ter essa consciência, tá? Eu queria uma salva de palmas para vocês, por favor. Eu queria agradecer também o Rodrigo, que me convidou para estar aqui, e toda a estrutura que está me proporcionando, está dizendo essas poucas palavras para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido influenciar de maneira positiva a vida de vocês, e procurem trazer isso no dia a dia. Façam isso com os outros, isso é muito importante. Afinal, a gente é ser humano, porque a gente vive se formando e sendo constantemente. Muito obrigado.